Olá, hoje eu pretendo continuar com aquela ideia de avaliação conceitual feita pelo próprio educando, autoavaliação conceitual. Esta é a parte 3 de uma série de 3 vídeos, portanto, a última parte. Caso você não tenha visto ainda os outros, eu recomendo que faça. Este vídeo é mais adequado, mais voltado para o avaliador que queira entender um pouquinho mais dos bastidores, sobretudo dos aspectos mais quantitativos envolvidos com esse tipo de avaliação. Portanto, no que tange aos aspectos conceituais, ou ainda mesmo no preenchimento da planilha, na realização da avaliação em si, eu recomendo que assista os 2 vídeos anteriores. O primeiro vídeo voltado para alunos, especificamente para os avaliados, e o segundo já para os avaliadores, os aspectos mais teóricos, os aspectos mais qualitativos, inclusive. Bem, eu quero começar falando sobre os parâmetros, então, do guia avaliativo, que dizem respeito exatamente à pontuação de cada um dos itens que vão conduzir, que vão permitir que o educando se meça com essa régua. Né? Isso acaba sendo um instrumento de medida. E agora, então, como é que eu chego a esses valores de item? Então, por exemplo, aqui no item 1, 4 pontos, no item 2, 7 pontos, no 3, 7 pontos. Numa avaliação que, porventura, pode chegar a somar 70, 58, sei lá, 63 pontos. Depois a gente precisa converter numa regra de 3 para tentar transformar isso a 10 se for uma avaliação corriqueira, né? Uma avaliação mais tradicional. Se, por outro lado, a intenção for fazer deste um instrumento, um guia avaliativo para autoavaliação conceitual, então isso tem menor preocupação ainda, até porque a própria planilha já faz os próprios cálculos. Aliás, é bom que se diga, a planilha associada é uma planilha feita no Excel que eu fiz, enfim, ela tem código aberto, né, assim, se é que eu posso falar dessa forma. Para quem tem um pouco de noção de planilha, sabe mexer um pouquinho com elas, sem grandes problemas pode ser transportada para outros programas ou adaptada para uma versão mais simples do Excel, na edição anterior do Excel. Né? Bom, então como é que eu chego nesses valores? Eu levo em consideração 2 aspectos para cada um dos itens, a complexidade e a relevância. Com a complexidade eu quero dizer o tanto que aquilo vai requerer de esforço, de mobilização de conhecimentos, de relação entre contexto e aplicação, para cada um dos itens. Na verdade, trocando em miúdos, é o quanto de trabalho isso vai dar para o aprendiz, seja o trabalho manual mesmo, de ter que escrever ou produzir muita coisa, ou pensar ou bolar a resposta. Então isso é o que eu chamo de complexidade. E eu estou medindo aqui numa escala de 1 a 3, sem meio termo. Né? 1, 2 ou 3, como se fossem estrelas. Como não faz sentido pensar em meia estrela não é uma estrela, né? Então não tem por que pensar em 2,78 estrelas. Né? Não dá. Então, 1, 2 ou 3 estrelas. Uma estrela seria menor complexidade, mais reduzida nesse contexto dessa avaliação, e a 3 seria o maior nível de complexidade. Seriam, por exemplo, os itens mais trabalhosos deste guia avaliativo. Usando a mesma escala, eu consigo fazer uma estimativa da relevância, ou seja, qual é o impacto, qual a importância deste item perante o todo da disciplina, ou enfim, do curso dentro do qual o professor ou o docente está avaliando o aluno. Bem, e daí como é que eu chego no valor do item, então? Aqui, por exemplo, o item 2 tem complexidade 2 e relevância 3, dentro de um contexto de uma disciplina de vertebrados. Bem, eu poderia simplesmente somar complexidade com relevância. Poderia fazer isso. O que eu estou tentando mostrar aqui, por exemplo, é uma média aritmética, né, feita a partir de simulações aqui, né, de valores arbitrários para complexidade e relevância. Então, por exemplo, se a complexidade for 2 e a relevância for 1, ou tanto faz, né, vice-versa,
Uma média aritmética aqui com arredondamento para... Poderia jogar isso aqui para 2, né? Para 2 ou para 1 seria exatamente 1,5, tá? E assim por diante. Então isso aqui seria uma média aritmética entre os dois quesitos aqui, né? Entre os dois fatores que estão sendo considerados. Média aritmética. Qual que é o problema de uma média aritmética? Uma média aritmética dá igual peso para os itens se eles se distanciarem do ponto médio, né? Então, por exemplo, eu tenho a possibilidade de ter um valor 2 para o item numa média aritmética, tá? Não é isso que eu estou propondo aqui, eu só estou contando por que não é aritmética, por que não é uma soma simples, uma divisão por 2. Então, se eu usar 3 e 1, por exemplo, isso seria tão próximo, né? tão parecido quanto usar 2 e 2. A questão é que no caso de ser 3 e 1, um dos aspectos é bem menor. E o que eu estou dizendo é que o outro ser relativamente maior compensa, né? Então um ponto acima compensa um ponto abaixo do outro. Para a média aritmética não importa, né? Então se eu pegar aqui uma escala um pouco maior, que não seja de 1 a 3, que fosse de 1 a 100. Então conseguiu 80 pontos no primeiro e 20 pontos no segundo, então a média aritmética vai ser 50, quer dizer, esses 30 pontos acima da média de um lado compensam os 30 pontos abaixo da outra. E nesse caso, os dois critérios ficam indistintos, não importa, né? Eles podem ser contrabalanceados. E nesse contexto, então, um item com extremo em um fator e mínimo no outro fator teria mais ou menos o mesmo valor, a mesma pontuação de um item que tem os dois valores intermediários. Quando a gente pensa em média geométrica, portanto eu comecei a pensar em produto, já não é bem assim que funciona. Porque agora, fazendo uma analogia realmente, né, a um formato aí, eu não estou pensando mais em perímetro, eu estou pensando em área. Então, o 2 e 2 vai ter produto 4. Enquanto que 3 e 1 vai ter produto 3. Os dois teriam a mesma média aritmética, mas aqui já não vai ser o caso. Ou seja, o que eu estou dizendo é que esses desvios a partir da média não são tão pontuáveis quanto ter os dois aspectos relativamente altos. Com isso eu quero dizer que um item nesta avaliação, se tiver um dos fatores tendendo a 1, né, que seja complexidade muito baixa ou relevância muito baixa, ele vai ter uma pontuação menor do que um outro que tem os dois aproximadamente intermediários. Então, voltando à analogia do terreno, a gente sabe que se o terreno, por exemplo, tem 2 por 2, é um terreno de 4 de área. E, no entanto, se o terreno tivesse 3 por 1, ele teria 3 de área, mas o perímetro nos dois casos é o mesmo. No entanto, o terreno de 3 por 1 ele não é tão útil, porque ser muito estreito em uma das dimensões inviabiliza a construção de muitas coisas. E é isso que eu quero dizer aqui. Então, um item com uma relevância bem reduzida, mesmo que a complexidade seja elevada, ele não deveria ocupar tantos pontos da avaliação. E vice-versa. Um item demasiadamente simples, mesmo que seja muito relevante, deveria ter uma pontuação um pouco mais baixa. Bem, exatamente por isso que eu optei então por uma média geométrica. Então os dois itens têm que ser, os dois fatores têm que ser relativamente altos para que a pontuação do item seja alta. E daí então, por que o triplo da média geométrica, né? Por que 3 vezes? Se a gente for ver aqui, né, eu fiz uma tabela colocando aqui o fator, né, multiplicativo em cima da média geométrica, para ver a pontuação que resultaria. Então, caso a média geométrica fosse duplicada, triplicada, quadruplicada e assim por diante. Se eu duplicar, usando somente esses 3 níveis, né, 1, 2 e 3, 1, 2, 3 estrelas, para não tornar aí a correção extremamente trabalhosa, já tem toda uma questão de subjetividade envolvida, se a gente for começar a pensar em números decimais, fica ainda mais moroso o processo e eventualmente até menos preciso. Então, a ideia é que a pontuação do item, se tivesse como fator 1, ou seja, apenas a média geométrica, seria difícil distinguir, por exemplo, arredondando para nenhuma casa decimal, né? Apenas para o número inteiro. Se fosse 1 e 1 de complexidade e relevância, tanto faz qual é qual aqui, a média geométrica seria 1. Se fosse 2 e 1, também seria 1. Então veja que apesar de ter diferente aqui, a pontuação seria a mesma se o fator fosse um só, se a multiplicação fosse um só. Fosse por 1, né? Então fosse apenas a média geométrica. Se a gente duplicar esses valores,
Vejam que ainda assim há um empate aqui no 2 e 1 e 3 e 1, a média geométrica ainda duplicada, sem casa decimal, e aqui a gente teria um empate. Se o fator for 3, isso já não acontece, né? Cada uma das combinações possíveis aqui resulta em um valor diferente, é exatamente disso que eu preciso. Eu não preciso, a partir daqui, continuar multiplicando por 4, 5, 10, 80, porque necessariamente esses valores já vão ser diferentes. Então, o mínimo suficiente seria 3, por isso que é 3 vezes aqui a média geométrica. Então, estou explicando aí o critério que eu uso para a pontuação do guia avaliativo. Isso não entra diretamente na planilha que eu citei nas aulas, né, nas conversas anteriores. Muito bem. Algo que é possível ainda se alterar, de mexer, sobretudo aqui começando com a planilha Prof1 do arquivo. Então, uma coisa que pode ser alterada é a altura dos degraus na escala de Bloom, na taxonomia de Bloom. Lembrando que eu estou começando ali de 2 etapas, inclusive, na base da pirâmide, que geralmente não aparecem, porque não são nem parte aí, né, dos trabalhos originais, tanto de Bloom quanto dos que vieram depois e repropuseram aí a taxonomia de Bloom. Então eu acrescentei 2 ainda que são mais básicos, abaixo da recordação aqui, né? Eu falo disso nos outros vídeos. Enfim. Mas se alguém desejar que essa diferença entre as etapas seja mais notória, seja mais nítida, ou seja, resulte uma pontuação mais claramente perceptível para demarcar essa transição, então é possível alterar isso aqui exatamente na porção superior, aqui nas colunas L e M, né, linha 1, aqui da planilha Prof1. Aqui tem o valor mínimo e o valor máximo, né? Está pré-definido na planilha como de 1 a 50. Isso não vai gerar um grande impacto também, porque no final das contas isso tudo é levado proporcionalmente em conta na atribuição de nota, né? Mas caso o professor deseje, né, perceber essa diferença logo aqui, ele pode alterar. Então, pôr de 1 a 100, por exemplo. Pensando, né, que o mínimo seria 1. Eu não estou pensando no mínimo 0, porque a ideia é que, enfim, a pessoa avaliada tenha alguma noção que não seja absolutamente nula sobre alguma coisa, né? Enfim, então estou partindo aqui da pontuação 1. Aí pode ser 1 a 100, 1 a 500, enfim. E daí o professor pode analisar a interferência, né, a influência que isso aqui tem, logo aqui na coluna K. Então vejam que na coluna K, conforme esse grau de tolerância, para esses níveis da taxonomia de Bloom que estão indo aqui no meu modelinho de 0 a 7, então a pontuação que está indo de 1 a 50, para essa escala aqui, ó, de 1 a 50. Então se quiser alterar, essa pontuação aqui vai sofrer mudança. Então, por exemplo, dá para perceber que aqui tem 3 pontos de diferença, neste caso particular, de avaliar para criar. Um aluno que seja capaz de criar, por exemplo, usando este nível de tolerância, teria uma pontuação de 50, enquanto que outro que conseguisse apenas avaliar seria 47. Então veja que são 3 pontos de diferença. Se isso estivesse de 1 para 100, ia ficar muito próximo de 6 pontos de diferença, né? Então, porque a escala se tornou 2 vezes maior. Mas vejam que essa alteração vai ser feita proporcionalmente para todos os níveis aqui. Então, ao mesmo passo que aumentou o espaço entre o criar e avaliar, também vai aumentar o espaço, né, proporcionalmente entre o recordar e compreender, né, proporcionalmente ao aumento da escala. Então é basicamente isso que faz. Em termos do impacto na planilha, isso não vai produzir muito efeito, né? Você pode até tentar depois fazer isso e acompanhar aqui os resultados nas simulações. Outra coisa passível de alteração, ainda aqui na planilha Prof1, são parâmetros para autoavaliação ainda, mas são os modificadores de pontuação para os diferentes estágios de competência. Então, aqui, inicialmente seriam 4 estágios de competência, mas eu fiz uma subdivisão aqui, né, conforme eu comento também nos vídeos. Então eu coloco 2 etapas aqui no nível 2 e 2 etapas no nível 3, sendo que o quarto e o primeiro níveis continuam com somente, assim, eu não fiz alteração, né? E o modificador sobre a resposta dada pelo estudante em cima de cada um desses níveis, né, que vão aí de 1 até 2 e pouquinho, né? 3 e pouquinho e 4. Então, então o modificador para o nível mais básico é 1, para as etapas subsequentes é 1,11, 1,33, 1,44, 1,67 e 2. Se o professor não gostar, não se sentir confortável com esses valores e quiser alterar,
e fique à vontade. Basicamente o que vai se fazer é dar mais peso para a parte mais apical aqui da hierarquia de competência ou distribuir melhor essa pontuação, aí, esse peso, essa ponderação. Então esses modificadores eles vão afetar, eles se aplicam sobre a pontuação obtida aqui na taxonomia de Bloom. Uma outra coisa que é possível se alterar é a forma da curva de atribuição de pontuação, ainda na planilha Prof 1. O formato da curva. Isso é possível de se revelar destravando a planilha, né? Enfim, existem colunas ocultas aqui. Então você pode apertar ali com o botão direito do mouse, bem aqui entre as coluninhas C e G, e mandar revelar as colunas ocultas. E se fizer assim, vai conseguir alterar os graus, né, a diferença entre os graus de tolerância. Se ainda não estava claro o que quer dizer essa tolerância, basicamente é a permissividade que o professor tem com relação aos erros, né, ao crescimento do aluno. Pode ser uma tolerância muito baixa, no caso uma avaliação mais rigorosa, que está mirando mais nos níveis superiores da taxonomia de Bloom, ou uma tolerância mais alta, que realmente se contenta mesmo com a mínima expressão ali de habilidade dentro da taxonomia de Bloom. E sim, né, vem pré-configurado, né, eu já estabeleci aqui esses níveis de escala com relação à tolerância que vão determinar aí o tipo de curva. Esses números eu tirei da sequência de Fibonacci, né, enfim, né, tem a ver com a razão áurea, mas enfim, é porque isso me agrada, né, gera um conforto estético maior, talvez por isso, né, por ter lido um pouquinho sobre razão áurea e tudo mais e ver como isso se conecta com muitos padrões biológicos. Mas pode ser quaisquer outros valores, desde que então obedeça um critério crescente aqui, né? Então indo de 0 até aí quanto se quiser, mas aumentando aqui de passo a passo, né? Então só para ficar claro, imaginemos que num grau de tolerância 7 a curva neste desenho aqui, e com isso eu quero dizer o seguinte, não é? Percebam que a inclinação vai diminuindo. O que eu quero dizer é que os ganhos nesses níveis mais iniciais aqui na taxonomia de Bloom são decisivos para essa avaliação. Ou seja, o que eu quero dizer é que, por exemplo, a diferença entre um aluno que não tenha conhecimento algum e um aluno que eventualmente reconheça, né, naquele nível mais superficial de reconhecimento que eu tinha dito no vídeo anterior, reconheça aquele conceito, né? De repente já tenha ouvido falar e fala, puxa, eu acho que eu já vi isso. Isso aqui já teria uma distância muito grande, né? A pontuação já está indo de 0 para quase 20. Você fala, puxa, isso aqui já é bastante representativo, já deve ser levado em conta, né? Isso para a tolerância 7. Enquanto que, como esses objetivos na tolerância 7 não são a tolerância relativamente alta, né? Esses objetivos neste momento avaliativo, enfim, né, não são os mais altos. Então, a quantidade de pontos, vai existir uma diferença, por exemplo, de pontuação entre quem apresentar o nível 5 ou nível 6, né, mas é relativamente pequena. Isso já está bem além do que o professor pretendia. Então, isso não vai decidir fundamentalmente ali sobre o desempenho de um aluno, né. De fato, aqui está o ponto turning point, né, vamos dizer assim, né, está o ponto decisivo aí na avaliação, estaria para baixo de 4 aqui, tá? Uma tolerância 1, por exemplo, é outro aspecto. Vejam que a curva assume outra conformação, a curva de pontuação. E aqui o que a gente está fazendo, na verdade, é aumentar a diferença de pontuação mais para o final. Então, essa aqui é uma avaliação possivelmente destinada a educando já num estágio bem mais avançado da educação naquela área. E aqui vejam que não faz tanta diferença, quase diferença alguma, né? A diferença de pontuação é mínima. Nessa escala de 0 a 50 é praticamente inexistente. Então, de novo, né, voltando naquela etapa anterior, se o professor quiser deixar essa diferença mais nítida, ele teria que aumentar a escala, né, por exemplo, de 1 a 50, fazer com que ela fosse de 1 a 100, de 1 a 200 e assim por diante. Aí até poderia perceber uma pequena diferença aqui mesmo na casa das unidades, né? Mas notem que um aluno aqui, segundo este critério, começaria a apresentar uma diferença na avaliação, e bem pequena, ainda do estágio 2 para o 3 da taxonomia de Bloom. E na verdade aqui que está pretendendo é algo mais voltado para cima do 5, né, onde começa a fazer realmente alguma diferença aí, porque antes disso o que está se presumindo na avaliação é que está tão aquém das expectativas que não faz muita diferença, né? Quando o objetivo de fato talvez seja avaliar, a pessoa ou consegue se recordar, ou talvez consiga
talvez no máximo aplicar, né? Enfim, está bem aquém, né? Então a diferença de pontuação não vai ser tão grande assim, e isso não vai contar aí, por exemplo, para aprovação, né, ou para o prosseguimento dessa pessoa que está se acusando aqui que ela ainda não adquiriu as habilidades desejadas para aquele nível de aprendizagem. Tolerância 13, por outro lado, é o exato oposto disso que eu acabei de falar para a tolerância 1. Vejam que aqui a exigência é tão baixa, quer dizer, se requer tão pouca habilidade, tão pouca especificidade das habilidades, né, dos objetivos da taxonomia de Bloom, que basicamente o grande salto aqui já é de 0 para 1. Então a pessoa tem alguma noção de que já ouviu aquilo, já é algo muito dentro do que se espera, né? Já praticamente cumpre a agenda. Se a partir disso a pessoa sabe fazer muito mais outras coisas, não faz tanta diferença, porque realmente a intenção era somente que tivesse alguma noção. Isso poderia ser, você falar, mas que absurdo isso, que professor pretenderia isso? Depende muito do público-alvo. Então, imagine que fosse uma plateia de leigos e que a única intenção fosse apresentar um novo campo de pesquisa, né, uma nova área do conhecimento para pessoas vindas de áreas muito diferentes, e que ao final dessas horas, assim, não deveria se esperar numa avaliação algo mais refinado do que isso, né? Então, ter alguma noção. E com isso, então, a gente teria que ter uma permissividade bem maior, né, uma tolerância bem maior. E, portanto, consequentemente, o nível de exigência na avaliação bem menor. Por fim, a atribuição de notas em si, para os professores que quiserem entender o cálculo por trás da nota que vai resultar aqui em cada item e consecutivamente na avaliação como um todo, eu recomendo que olhem com cuidado a seção de instruções voltadas para docente. Tem um trecho ali que explica, inclusive, a lógica do cálculo, não é? Tem uma fórmula, inclusive, que explicita isso, dizendo qual é cada variável que está sendo levada em conta, e, claro, tem a ver aqui com o nível que o discente está atingindo dentro das pretensões docentes na escala de Bloom e a noção que esse discente tem do próprio conhecimento. Então é fundamental que se você quiser alterar isso, quiser mexer nisso, então que faça o seguinte, que leia com atenção e que entenda a fórmula, que entenda o que está sendo feito. E, assim, independente de entender, dá para alterar mesmo assim a planilha, né? Basta desbloquear esta última planilha aqui de avaliação. Peça para não estar oculta a coluna J, que está aqui bem atrás da setinha, né? Coluna J. Vai aparecer a fórmula aqui em cima. E, enfim, aí é só fazer as alterações que você julga necessário, né? Então tem esta coluna aqui, que dá para fazer alterações. E também tem fórmula que ajuda a calcular a nota do item, levando em conta aqui as 3 linhas, né? Os 3 conceitos, o máximo de 3 conceitos. Então aqui tem uma fórmula que permite esse cálculo. Ela vai representar, então, a pontuação no item correspondente, tá? E, por fim, ainda tem a fórmula aqui que vai levar em conta a pontuação na avaliação como um todo. E mais abaixo ainda, se você estiver interessado, é possível até rever os critérios usados para a montagem do radar conceitual, que é um mapa, então, de desempenho do estudante dentro dos conceitos contemplados na avaliação. Era isso que eu tinha para dizer. Espero que tenha aproveitado. Um grande abraço e até a próxima.